Ezequiel 47. Nós estamos nesta série do Espírito Santo. Ontem falamos acerca do vento do Espírito. Hoje nós vamos na leitura do capítulo 47 entender um pouquinho mais o mover do Espírito. Então hoje nós vamos entender um pouquinho mais acerca do mover do Espírito. Diz assim o texto do profeta Ezequiel, capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Até aqui. Irmãos, olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Ezequiel está tendo uma visão profética. E tudo que está escrito aqui está falando para a igreja. Tudo que está escrito aqui tem a ver com a minha e com a sua vida. É palavra de Deus. É revelação de Deus para mim e para você. Este rio que ele fala aqui é o rio que representa o Espírito Santo. E o que percebemos aqui é que Ezequiel está sendo levado de uma terra seca para o rio. E quando ele pisa naquele rio, olha só, quando ele pisa naquele rio, o que acontece? Ele já está dentro de um volume de água. Entrar no rio, vem comigo, entrar no rio significa aquela fase de se converter. Quando você se converteu, quando você entregou a sua vida para Jesus, o que foi que você fez? Você colocou o seu pezinho no rio. No rio. Veja que você não está nadando, você não está mergulhando. É como, lembra daquela ceninha da praia? Consegue imaginar? Aquela água que vem e você só coloca gelada.
Mas às vezes só coloca a plantinha do pé e fica ali, na beirinha, sentindo o frescor daquela água. Ou seja, você já conhece. Você já conhece Jesus. Você já conhece Deus. Você já sabe da doce presença do Espírito Santo. Como é gostoso de vez em quando ir na igreja, participar de um culto. Como é bom esse negócio. Então veja bem, o fato de você já estar na igreja, já está valendo alguma coisa. Já não está mais em terra seca. Já não está mais perdido aí neste mundão, não. Alguém te pergunta, e aí? Faz parte de alguma igreja? Sim, sou crente. Qual é a sua igreja? Aí você dá o nome do ministério, da igreja em que você congrega. Aonde fica a sua igreja? Aí você dá o endereço da igreja. Porque você já está dentro da igreja. Você já não está mais na terra seca. Você já está pisando na água. Você já está experimentando o frescor. Você já está experimentando esta graça. Você já está experimentando a doce presença do Espírito Santo. Ah, que noite! Ah, que culto! Ah, que louvor! Ah, que palavra! Você já sabe discernir estas coisas. Então, nós podemos perceber aqui que esse anjo vem. Esse anjo vem e tira ele. Vamos dizer assim, este anjo tira ele de uma região morta, de uma região fria, e o leva para uma inundação de água, água de vida. Ele sai de uma região para uma outra. O que é isto, pastor? Este é o símbolo da nossa conversão. Este é o símbolo da nossa nova caminhada com Cristo Jesus. Este é o símbolo aonde eu digo, deixei o mundo, deixei a programação desse sistema. Agora eu estou envolvido numa outra fase. Agora eu faço parte da igreja. Agora a minha caminhada é sempre acompanhar a programação da igreja, os cultos da igreja, porque não tem coisa melhor do que estar na igreja. Antes, o movimento era outro. Antes, domingo eu estava assistindo um futebol, quarta-feira eu ia para o futebol, no domingo o time ia jogar, eu estava no estádio do futebol. Era o meu movimento. Mas depois que eu conheci Jesus, agora tem culto quarta, eu estou na igreja. Tem culto sexta, eu estou na igreja. Tem culto sábado, eu estou na igreja. Tem culto no domingo, eu estou na igreja. Ah, mas você é fanático? Hoje eu sou fanático por Jesus. Eu sou fanático por Jesus. Porque eu conheci a vida. Queridos, nós precisamos nos levantar. Precisamos nos levantar como igreja de Cristo para proclamarmos o mais rápido possível as maravilhas de Deus. Nós precisamos, irmãos, o mais rápido possível mostrar a este mundo
que somos uma igreja viva. Uma igreja viva. Nós não somos pobres coitados. Nós não somos um grupo de pessoas que não tem o que fazer numa segunda-feira à noite. Nós não somos um grupo de pessoas que não tem o que fazer num domingo. Não. Nós somos igreja. Somos povo de Deus. E Deus nos levantou nesta terra para ser luz. Deus nos levantou nesta terra para ser sal. Então, meu irmão, entenda nesta noite. Quem é você? Quem é a igreja? Você é muito mais do que você pensa. A igreja é muito mais do que você pensa. Você é escolhido, você é separado, você é filho de Deus. Independente do seu quadro social, se estás desempregado, se está passando por alguma dificuldade, se está enfrentando uma crise, um problema, se este momento em que você está vivendo de pandemia, um monte de gente desempregado, um monte de gente com problema, e não é só você, esta situação está no mundo inteiro, mas eu e você não somos cuidados por um governo humano, nós somos cuidados por Deus. Nós temos o nosso Pai, aquele que nos dá o pão nosso de cada dia, aquele que vai cuidar da nossa existência, aquele que vai suprir as nossas necessidades, aquele que vai trazer à existência o que não existe, porque Ele é Deus. As promessas dele são fiéis e são verdadeiras. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. O mesmo Deus que te trouxe até aqui é o Deus que está levando você para viver com Ele a eternidade. A eternidade. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Saímos daquela terra seca. Saímos daquela terra sem vida. Saímos daquele mundo, desse sistema que nos conduzia à perdição. Saímos. E colocamos o nosso pé no rio. E colocamos o nosso pé no rio. E agora? Agora estamos sendo conduzidos pelo fluir do Espírito Santo. Pelo fluir do Espírito Santo. Guia a minha vida, Espírito Santo. Guia a minha vida, Espírito Santo. Ei, deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo guiar você. Se entregue, se renda a Ele. Nós aprendemos aqui, queridos, um princípio. E eu acho lindo este princípio. Sabe por quê? Porque Deus se move com os que se movem. Repita comigo. Deus se move com os que se movem. Grave isso. Grave isso. Deus não usa coisas estáticas. Deus não usa coisas paradas. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós não podemos perder mais tempo. Tudo que nós temos que fazer é entrar mais e mais neste rio. Tudo que nós precisamos fazer é olhar para o autor e o consumador da nossa fé. É olhar para o Espírito Santo, o mesmo Espírito que guiou Jesus. Ele quer guiar a minha, a sua, a nossa vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Preste atenção. Cada passo, cada côvado é um procedimento. Preste atenção nos detalhes. Cada passo, cada côvado, 500 metros. 500 metros.
nesta caminhada? É um procedimento. Imagine, já estou na água, 500 metros, cada côvado, cada passo, é um procedimento. E quando ele volta, ele não volta sozinho, ele volta com Deus. O anjo está levando. Cada passo, cada côvado, o anjo está levando. Ele vai voltar. Ele vai voltar, mas quando ele volta com Deus. E a partir daí você vai ver os resultados. Eu tenho que ir. Eu preciso voltar. Ir com Deus, voltar com Deus, e nesta volta vai ter resultados. Se você voltar com Deus, se nós voltarmos com Deus, haverá resultados. E o resultado só tem para aqueles que correspondem. O resultado só tem para aqueles que entendem a voz de Deus, o seu chamado. Veja, o anjo pega ele e entra na água. Já está na água, já está no mover. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Já está na água, já está no mover. Sim ou não? Já está na água, já estou na igreja. Mas aonde está batendo as águas? Aonde? No tornozelo. Não importa, mas estou na água. Já estou no mover. Você conhece crente assim? Conhece ou não? Sim ou não? Talvez esse crente seja eu. Vamos entender a palavra. Vamos ver o que Deus tem para nós. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, você já está na caminhada. Aí vem um outro procedimento. As águas batem aonde? As águas batem aonde? Dá um tapinha no seu joelho aí, ó. Irmãos, eu acho que essa igreja do século 21, ela precisa aprender a fazer calo no joelho. Os nossos joelhos são muito lisinhos, muito bonitinhos, muito redondinho, muito trabalhadinho, torneadinho. Os grandes heróis da fé, venceram, sabe por quê? Porque a vida deles, foi de joelho. Hoje a gente não aguenta mais ajoelhar. Ai, que dor, seu doutor. A igreja precisa aprender os princípios. Nós precisamos entender e aprender os princípios. O grande problema é que alguém precisa mandar. Se ninguém mandar, a gente não faz. Vamos se ajoelhar, aí eu ajoelho. Se ninguém mandar, eu não ajoelho. Não pediu. Mas o anjo está chamando. O anjo está chamando. A igreja, ela começa a vencer quando ela começa a entender, a aprender os princípios. Água no tornozelo. Dá mais uma caminhadinha. Diz o texto, água que se dava nos joelhos. Mas
mais 500 côvados. Aí o texto diz que já é uma vida considerada, olha aí, mais 500 côvados, já é uma vida considerada que está sendo guiada pelo Espírito Santo. E por aí vai. E por aí vai os símbolos. Os símbolos que representam cada passo dessa entrada no rio. Mas eu quero que você entenda nesta noite, eu quero que você compreenda nesta noite, não importa se você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus, eu quero que você entenda que você já está no rio. Águas no joelho, mais 1000 côvados, águas nos lombos, mais 1000 côvados, e o que foi que aconteceu? Tenta imaginar aí, irmãos. Quem tem medo de água aí? Quem tem medo de água, levanta a mão. Só eu? Eu quando vou na praia, meu irmão, eu sou daqueles. Eu entro, aguinha aqui e vou caminhando, tá no joelho, tá legal, mas quando chega aqui, meu Deus, aí começa uma luta. Aí a luta tá travada. Porque se eu for levado e conduzido por mar adentro, aí só Jesus salva a vida. Ele está afogando. Não tenha medo deste rio, porque o salva-vida está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo vai te salvar. O Espírito Santo vai te alcançar. E quando você voltar, você vai voltar com o Espírito Santo de Deus. Receba esta palavra nesta noite. As águas do Espírito Santo na sua vida vai crescer. As águas do Espírito Santo na sua vida vai levar você, vai levar o seu ministério, vai levar você a viver uma experiência com Deus mais profunda, mais profunda, mais profunda. Se você está entendendo isso, levante a sua mão e declare: eu quero ter uma experiência mais profunda com Deus. Perceba que tudo começou no raso. Tudo começou no raso. Do raso para o profundo. Isso é evangelho, irmãos. Evangelho é uma coisa que vai sendo gradativo na nossa vida. Ninguém entra no rio já nas profundezas. Ninguém entra no rio sem conhecer. Evangelho tem um início. Evangelho tem manifestação de Deus. É Deus que vai dando os dons. É Deus que vai levantando. É Deus que vai distribuindo. É Deus que vai fazendo as coisas acontecer. Quando você menos espera, você já está envolvido em alguma coisa na igreja. Quando você menos espera, você já está envolvido no louvor, você já está envolvido no diaconato, você já está envolvido no ministério. Quando você menos espera, você já está cantando. Quando você menos espera, você já está pregando a palavra, você já está discipulando, você já está envolvido. Você não entende. O que precisamos é entender e ver o anjo
o Espírito Santo, Deus trabalhando, Deus fazendo, Deus fazendo. Eu sei em quem tenho crido. Talvez você diga, eu tenho um chamado para pregar. Mas o pastor não dá a oportunidade. Não se preocupe com o pastor. Vai falando com o Espírito Santo. Vai falando com o Espírito Santo. Vai falando, como eu gostaria de cantar, mas ninguém me dá uma oportunidade. Não se preocupe. Vai ouvindo a voz do Espírito Santo. Vai ouvindo a voz do Espírito Santo. Quando você menos esperar, Deus está te usando. Deus está te usando. Deus está te usando. O anjo estava ali. O anjo está aqui. Ele está sendo conduzido. Irmãos, olhe isso. Não é um evangelho que conduz Deus. Porque tem um evangelho aí. Há um evangelho sendo pregado aí. Este evangelho conduz Deus. Porque é um evangelho que examina o homem e diz assim, esse cara aqui vai ser. Aquele ali vai ser. Mas não é porque ele vai ser, é porque ele... Já viu esse negócio, o camarada? Eu acho isso, irmão, fascinante. O cara saiu antes do mundo. Era artista, era jogador, era famoso. Agora o cara já é pastor. Eu não entendo isso. O cara canta bem, o cara toca bem, o cara era lá no mundão, aí se converteu, aí chega na igreja, vai ser pastor. Meu irmão, eu não consigo entender isso. Eu levei tanto tempo, Marquinhos. Foi tanto tempo. Depois que eu perdi os cabelos. Eu era cabeludinho, bonitinho. Entende, Hernan? Rapaz. E o pastor me colocava à prova. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já achava que eu estava... Já era o cara. Batizado com o Espírito Santo, falando língua estranha. Aquela coisa toda. Saí da igreja, a primeira coisa que eu fiz, passei na casa da Geni. Falei, Geni, acabou. Agora Deus me chamou. Agora eu vou pregar o evangelho. Vou ser evangelista, vou sair pregando a palavra. Ela ficou lá orando. Porque ela orou muito. Ficou orando. Fui para a casa do pastor. Falei, pastor, que culto foi aquele? Que avivamento foi aquele, pastor? Pastor, que coisa gloriosa, pastor. Eu estou cheio do Espírito Santo, pastor. Eu quero pregar o evangelho, pastor. Sabe o que o pastor fez? Pegou um balde d'água. Jogou em mim. E eu voltei. Para onde? Para a casa da Geni. Pedir perdão para ela e cantar aquela música, volta para mim. Coisa da emoção. Coisa de não entender o tempo, a hora, o momento de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, o que é as coisas espirituais. Nós precisamos entender o que é as coisas de Deus. Às vezes eu me julgo que já estou preparado. Às vezes eu penso, eu estou preparado. Se eu subir lá, eu vou arrebentar. E o que acontece é que muitas vezes você sai arrebentado. Poxa, ninguém deu um glória. Não foi ninguém. Aí você entra numa crise existencial, espiritual. E Deus está falando, filho, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Queridos, nós temos que entender que nós somos igreja.
Nós somos povo de Deus. E este evangelho é um evangelho de poder. Este evangelho está entrando no coração da igreja e está construindo no coração da igreja, na essência da igreja, algo poderoso. E Deus está cuidando, Deus está tratando, Deus está trabalhando a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos. Deus está dizendo: é minha igreja, é propriedade minha, eu sou o Deus, eu cuido, eu guardo, eu vou conduzir cada um deles passo a passo, até que eles cheguem às profundezas. Eu olho às vezes para esses jovens, para os adolescentes, e até mesmo para você que já chegou a uma idade madura, porque para Deus nós somos todos iguais, nós todos temos uma vida, porque para Deus não existe criança, jovem, adolescente, não, para Deus é tudo igual. Habita nessa estrutura corpórea uma alma. E Ele está cuidando desta alma, Ele está tratando com esta alma. Por isso que quando eu ensino a criança o caminho em que ela deve andar, ela vai crescendo, ouvindo as coisas de Deus, aprendendo as coisas de Deus, se familiarizando com as coisas de Deus. E quando ela chega na fase adulta, ela começa a entender e a dizer: eu quero ser batizado, eu quero ser usado nas mãos de Deus, eu quero ser cantor, eu quero ser pregador, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas às vezes eu me preocupo, porque a gente, irmãos, fica vivendo a nossa vida nesse mundo apenas preocupado: eu preciso fazer alguma coisa para agradar os jovens. Eu preciso fazer alguma coisa para agradar os adolescentes. Precisamos fazer alguma coisa para manter os jovens da igreja. Precisamos fazer alguma coisa para manter os adolescentes da igreja, para manter os empresários da igreja, para manter não sei quem lá na igreja. Ei, escute-me. Nada. Eu disse, nada agrada o jovem, o adolescente, aquele que se diz ser, nada agrada a eles. Nada. E nada mantém eles. Nada mantém. A gente usa todas as nossas forças. A gente usa todas as nossas energias. A gente traz o cantor, traz o pregador, traz a banda, traz não sei o que lá, pinta de preto, pinta de azul, pinta de vermelho, coloca a luz, tira a luz, põe fumaça, arranca a fumaça. Eita Deus! Não segura. Segura? Então não é igreja, não é estrutura. Não é essas coisas que a gente cria. Tudo isso é legal, é bonito, é entretenimento, é bacana, é show de bola. Mas não segura. Não segura. Só tem um que consegue segurar. Sabe o que é? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O único que pode segurar. Pastor não segura, o pai não segura, estrutura não segura, sistema não segura, dinheiro não segura. O único que segura é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, atrações, gente, cá entre nós, igreja é brega. Atração, quem tem é mundo. O mundo tem atrações, irmãos.
O mundo faz cada coisa que você fica aí, meu Deus. Por que que a igreja não faz? Porque a igreja não é do mundo. O mundo é um sistema corrupto. O mundo tem corrupção, tem roubo, tem um monte de atrapalhada. Na igreja de Cristo só tem uma coisa: só tem fé, corações verdadeiros, corações voluntários, gente que se entrega a Deus e tudo o que faz, faz para Deus e faz com alegria. Se eu fosse viver a vida para escolher, irmãos, eu vou ser sincero para vocês, escolher atração de igreja, atração do mundo, eu estava lá no mundo. Você acha? Vim aqui na igreja, ficar ouvindo os irmãos cantar. Aí vem um pastor que fica falando meia hora, 40 minutos, uma hora e meia. Meu irmão, para, vai. Lá no mundo é outra coisa, lá no mundo o cara faz, né? Veja aquelas piadinhas que os caras fazem lá. Conhece alguns atores aí, né? Que faz piadinha, você fica 1 hora, 2 horas, e quando ele acaba, por que acabou? Porque a piada é gostosa. Quantos conseguem entender? Irmãos, no mundo tem melhor. Eu vejo às vezes alguns comediantes evangélicos, meu Jesus querido, até dói, mas eu dou risada da coisa que não tem graça. Falo, o cara não nasceu para isso. O cara não nasceu para isso, gente. O cara quer ser. O cara quer ser o fulano de tal. Ele olha lá o camarada que está fazendo, aí ele quer ser, né? Como já da Capitinga lá? O Nerso da Capitinga Gospel. Fala igual o Nerso. Prega que nem o Nerso. Ai, glória a Deus que nós temos o nosso Nerso da Capitinga na igreja. É Capitinga mesmo? Fala, sei lá o nome desse. Está entendendo, meu irmão? Aí o outro se espelha no cantor do mundo. Eu vou para a igreja, eu vou cantar que nem aquele cara. Meu irmão, que coisa feia. Seja você. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu quero ser eu, mas eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim. Ei, deixa o Espírito Santo guiar você. Deixa o Espírito Santo guiar você. Eu não sei falar. Moisés também não sabia falar. Moisés também era gago. Moisés também não tinha nenhuma estrutura. Mas Deus usou Moisés para conduzir o povo de Israel. Tirou o povo de Israel do Egito pela mão forte do Senhor, na direção da liderança de Moisés. Ser guiado pelo Espírito Santo. O que nós precisamos entender, irmãos, é entrar neste mover, é compreender este mover. E quando Ezequiel ele entra naquele rio, ele vê algo, ele encontra seus limites. E aqui é uma outra coisa muito importante: nós podemos até já estar dentro do rio, mas nós precisamos aprender quais são os nossos limites. Tem gente que está no rio, mas não discerne seus limites. Tem gente que está no rio, mas extrapola os seus limites. É mais ou menos assim. Vamos lá, um exemplo. Já está no rio, água no tornozelo. Aí o anjo diz, vem mais 1000 côvados. Ele vai mais 1000 côvados. A água já está no joelho. Aí quando a água já está no joelho, ele já acha que está pronto, ele já acha que está apto. Aí ele olha para o anjo e fala assim, obrigado, anjo, muito obrigado por ter me trazido até aqui. Volta, porque daqui para frente eu já sei como conduzir. Eu já sei. Daqui para frente é comigo. Mais ou menos assim. Dispensamos a presença do Espírito Santo. Dispensamos. Aí já não é mais o Espírito Santo que controla a minha vida. Aí quem controla a minha vida sou eu. Eu. Porque eu. Porque eu. Porque eu. Porque eu. E Deus está falando, não é você. Você é nada. A minha igreja,
tem um dono. A minha igreja tem um guia. A minha igreja, ela é conduzida pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Ezequiel aprendeu os seus limites. Ele viu cada passo que dava, sendo conduzido pelo anjo. Ele está aprendendo ali nesse andar. Ele está aprendendo a ser conduzido pelo anjo. Irmãos, isso é vida cristã. Aprenda isso, entenda isso. Vida cristã é assim. Eu creio, gente, que tudo que está acontecendo é Deus levando a igreja, é Deus conduzindo a igreja a depender dele 100%. 100%, é Deus dizendo: você vai depender do meu Espírito, não apenas 30, não apenas 50, você vai depender do meu Espírito 100%. Por isso nós temos que buscar o Espírito Santo. Por isso que nós temos que invocar o Espírito Santo. Por isso que em todas as áreas da minha vida, eu dependo do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui é a autossuficiência do homem. Quando é que termina a autossuficiência do homem? A autossuficiência do homem termina quando as águas crescem. Até o lombo, ele ainda consegue controlar. Mas depois que ele começa a procurar terra firme, aí ele começa a clamar, ele começa a gritar, ele começa a dizer: socorre-me, 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 socorre-me. E eu não estou tendo mais chão. Ele começa a gritar: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. É depender dele. Deus quer. Deus está trabalhando. Deus quer, precisa levantar homens e mulheres fortes nesta geração, que tenha sabedoria, que tenha graça, que tenha poder, que tenha vontade, mas acima de tudo, que tenha o fluir do Espírito Santo na sua vida. Então Deus tirou Ezequiel do raso e o levou para as profundezas. Quem está entendendo, levanta a mão. Que lugar que você está? Responda para você mesmo. Que lugar você se encontra nesse mar da vida? Deixa Deus te levar. Deixa o anjo te conduzir. Uma outra coisa para a gente tirar aqui como lição. Irmãos, tem pessoas que têm potencial, mas não saem do raso. Não saem do raso. Vivem andando de um lado para o outro, não saem do raso. Uma vez aqui, outra vez ali, vive dando volta, mas vivem no raso. Tem pessoas que estão vivendo a vida cristã assim, irmãos. Eu vou repetir: uma vez aqui, outra vez ali, outra vez lá. Aí você leva 5 anos, 10 anos. Aí quando você encontra a pessoa, você pensa: nossa, depois de 10 anos que eu não vejo esse homem, depois de 10 anos que eu não vejo esta mulher crente, fervoroso, ele já passou por tantos lugares. Aí quando você encontra com ele, ó vida, ó céus, ó terra, está no raso ainda. Já foi na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D, já passou por vários ministérios, mas ainda está no raso. Lembra do povo de Israel? 40 anos,
Peregrinando. Peregrinando. Repita comigo em nome de Jesus. Mais uma vez em nome de Jesus. Eu não vou morrer no deserto. Eu não vou perecer. Repita comigo, eu nasci. Eu nasci para vencer. Eu viverei. Eu serei o melhor para a glória de Deus. A coisa mais gostosa, irmãos, é quando alguém encontra você depois de alguns anos e percebe que você já não é mais aquele crente de 5, de 10, de 20, de 30, de 40 anos atrás. Você tem novas experiências, nova vida. Deus está conduzindo você. Deus está levando você. Vida cristã é vida de movimento o tempo todo. Vida de movimento o tempo todo. Isso é vida cristã. Chegou o momento, não dá mais, né? Lembra do grito? Salva a vida, eu já não estou aguentando mais. Aí vem o anjo, o que o anjo faz? Traz ele de volta. Olha o que diz o versículo 6. Então o homem me levou de volta à margem do rio. Escute o que eu vou lhe dizer. Você pode até voltar, desde que seja Deus que te trouxe. Não volte por conta própria. Não volte porque você acha que tem que voltar, não. Continue prosseguindo no rio de Deus, nas profundezas do Senhor. Só volta quando Ele te trouxer. E é interessante aqui que Deus tornou a trazer Ezequiel à margem, para que Ezequiel agora em sua volta pudesse ver algumas coisas que ele não tinha visto antes. E ele não tinha visto por quê? Ele não tinha visto porque não existia. Ele não tinha visto porque não tinha nada. Mas quando Ezequiel correspondeu e entrou naquele rio e foi caminhando, ao voltar, quando ele chegou às margens do rio, havia algo tremendo. Olha o que diz o verso 7. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore dos dois lados do rio. O que ele vê? Ele vê abundância de árvore dos dois lados do rio. Era um túnel de árvore que nasceram nas margens daquele rio. Era árvores dos dois lados. Ezequiel está vendo algo agora que ele não tinha visto antes, ou seja, que ele não tinha percebido. O que a gente aprende aqui? Enquanto Ezequiel correspondeu a Deus, enquanto Ezequiel se permitiu ser conduzido por Deus, Deus estava mudando o coração dele. Deus estava levando ele a entrar numa inundação do Espírito Santo. Deus estava levando ele a ter uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. E agora quando ele volta, ele havia experimentado o quê? Experimentado as profundezas de Deus. Eu quero declarar nesta noite em nome de Jesus, até o final deste ano, enquanto permanecer essa pandemia, nós vamos continuar caminhando, nós vamos continuar entrando nas profundezas de Deus, nós vamos continuar buscando mais e mais Deus. Está tendo pandemia, está com limitação, mas eu vou continuar clamando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar pedindo
pedindo a Deus: Deus, eu quero mais, porque quando tudo isso acabar, eu não quero ser aquela igreja de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Quando acabar esta pandemia, eu quero ver algo tremendo, algo glorioso, algo que Deus vai abrir os nossos olhos e nós vamos poder declarar, cantar o hino da vitória. Era isto que Deus queria mostrar para Ezequiel. Verso 8, então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram aonde? No Mar Morto. Quem já foi a Israel sabe, né, do que é o Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, é um mar que não tem vida. Já diz, morto. Mar Morto. Só que o texto está dizendo que essas águas entram no Mar Morto. Águas saudáveis. Nós estamos tendo um encontro aqui das águas vivas com as águas mortas. Olha o que diz o verso 9. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Por onde este rio passar, vai ter vida. Por onde este rio passar, vai ter vida. Por onde este rio passar, vai ter vida. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Por onde este rio passar, vai ter vida. Agora eu e você, nós somos responsáveis, irmãos, às águas desse rio. Eu e você, nós somos canal para conduzir esse rio por onde ele passar. Por onde ele passar vai ter cura. Por onde ele passar vai ter libertação. Por onde ele passar vai ter salvação. Sabe por quê? Porque este rio está passando por aqui. Por onde este rio passar, não é? Tudo vai mudar, tudo vai transformar. Oh Jesus, move o teu espírito na nossa vida. Move o teu espírito na nossa vida, Jesus, move o teu espírito. Verso 12 diz que nas duas margens do rio nascerá todo tipo, irmãos, nas duas margens. Verso 12 está escrito, é profético: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses. Produzirá frutos novos setembro, outubro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Produzirá frutos todos os meses. Não vai ter tempo difícil. Não tem inverno, não tem verão, não tem outono, não tem primavera. Todos os meses esta árvore vai produzir frutos. Promessas de Deus. Ei, Deus tem coisa nova para a tua vida. Haverá fruto no mês de setembro, haverá fruto no mês de outubro, haverá fruto. Sabe por quê? Porque esta árvore está plantada à beira deste rio. Árvore frutífera. Lembra do versículo 1? Árvore frutífera. Agora lembra do versículo 1? Da onde que saiu a água, irmãos? Da onde que saiu a água? Está escrito. Da onde que saiu a água? Está escrito no verso 1: a água saía de debaixo do limiar do templo. A água saía de debaixo do limiar do templo. Não saía de debaixo de alguma coisa desta terra. Não saía de debaixo de um estádio de futebol. Não saía de um teatro. Não saía de uma estrutura física construída por mãos humanos. Não, saía debaixo do templo. A igreja existe. O templo existe para que o povo congregue, para que o povo experimente as maravilhas de Deus. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ter uma vida frutífera, meu irmão? É hora de você plantar os seus pés no templo.
as águas vão sair debaixo do limiar do templo. Eu não preciso de uma igreja. Ok, você não precisa. Mas eu vou dizer para você, a água vai sair do altar. A água vai sair da igreja. Não sai de um outro lugar, meu irmão. Enquanto você continuar apenas curtindo a telinha, enquanto você continuar apenas afastado no seu lugarzinho, no seu cantinho, achando que não há necessidade, você vai continuar vivendo uma vida morta. Você vai continuar, sim, o seu pé está molhadinho, tudo que muito bem, mas você não vai ter grandes experiências com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque no templo você tem a presença do Espírito Santo. Hoje eu ouvi um testemunho de uma irmã. E ela disse: pastor, ontem, no culto de ontem, algo tremendo falou comigo. Eu estava sentado na poltrona e eu comecei a dizer: eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Senhor hoje. E ela saiu do culto. Ela saiu chorando. Tamanho era a presença de Deus, tamanho era a alegria. Mas ela disse: eu quero hoje, eu preciso de uma experiência hoje. Eu quero que o Senhor dê um sinal para mim hoje. E quando ela entrou na porta, alguém abordou ela e disse assim: tem um recado para você. Ela pensou, talvez seja alguém que quer falar comigo depois do culto. Tem um recado para você. O Espírito Santo manda te dizer que Ele te ama. O Espírito Santo manda te dizer que Ele te ama. O Espírito Santo manda te dizer que Ele está cuidando de você. O Espírito Santo ama você. Ela desabou. Ela desabou. Aonde foi isso? Na igreja. Deus usou a igreja. Alguém foi e disse: o Espírito Santo te ama. Sinta-se abraçado. E hoje, logo pela manhã, ela recebeu uma resposta do mesmo Espírito Santo que respondeu o clamor, o choro dela. Oh, irmãos, como isso é fascinante, como isso é glorioso. Essas águas, irmãos, não surgem em qualquer lugar. As águas desse rio não acontecem da noite para o dia. Louvor pode subir para nós terminarmos o nosso culto. As águas desse rio, irmãos, não caem do céu como chuva, não. As águas desse rio fluem do templo, do santuário. É daqui, é da casa de Deus, é da igreja de Cristo espalhada por este mundo afora. Aonde há 2 ou 3 constituindo uma igreja, aonde existe um grupo de pessoas que diz: vamos adorar a Deus, vamos buscar o Senhor, vamos invocar o nome do Altíssimo. Deus está no meio dela. Para Deus, irmãos, não precisa de 1.000, de 10.000. Para Deus não precisa nada disso. Ele diz: onde houver 2 ou 3 me adorando em espírito e em verdade, onde houver 2 ou 3 reunidos, ouvindo a minha voz, eu estarei no meio dela. Este rio vai passar, este rio vai inundar, este rio vai fazer que do interior desta pessoa flua águas vivas, águas vivas, águas vivas, águas potáveis, águas do trono de Deus, águas pura, águas cristalinas, águas do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé. Oh, tudo o que eu quero, irmãos, tudo o que eu quero é me entregar nas mãos de Deus. Tudo que eu quero é entregar a minha vida nas mãos de Deus e ser conduzido por Ele. Eu quero caminhar, eu quero caminhar, eu quero caminhar. E quando eu voltar, eu não quero voltar dizendo: eu sou o tal. Agora, não, eu quero que Ele volte comigo, porque se Ele voltar comigo, quando eu voltar lá na margem, eu vou começar a ver coisas novas.
coisas novas. Fecha os teus olhos neste momento. Fecha os teus olhos neste momento. Você que está em casa, se levante. Você que está em casa, feche os teus olhos e adore o Senhor por mais alguns segundos, por mais alguns minutos. Oh meu Deus, eu disse ontem para você vir, eu disse ontem para você ficar, eu disse ontem, olha, nós vamos ficar aqui adorando, ouvindo, aprendendo mais do Senhor. Senhor, continue guiando as nossas vidas, os nossos passos. Continue, Senhor, conduzindo a Tua igreja. Nós queremos ser conduzidos por Ti, Espírito Santo. Nós queremos ser conduzidos por Ti, Espírito Santo. Nós queremos ser conduzidos por Ti cada dia, cada mês, cada ano, Espírito Santo. Obrigado pelo mês de setembro que está rompendo. Obrigado, Espírito Santo, por cada dia deste mês que se rompe, por cada encontro, por cada culto, por cada semana. Oh Espírito Santo, como tem sido bom estar na Tua presença, como tem sido bom estar na Tua casa, como tem sido bom, Espírito Santo, ver a Tua mão poderosa nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todos os males. Obrigado, Espírito Santo. Continue conduzindo as nossas vidas. Que neste novo mês de setembro que vai surgir, e este novo mês que está nascendo, oh Espírito Santo, conduz cada um dos Teus filhos. Conduz cada um dos Teus filhos. Que os próximos cultos, que os próximos encontros, Espírito Santo, oh Espírito Santo, que os próximos cultos, cada encontro, cada pessoa que entrar nesta casa, cada pessoa que colocar os pés nesta casa, cada pregador que subir neste altar, cada cantor que fazer uso destes microfones, cada músico que fazer uso destes instrumentos, Espírito Santo, seja o Senhor da vida deles, usando de uma forma poderosa. Cada obreiro, Espírito Santo, nas portas deste templo, cada obreiro servindo nesta casa, Espírito Santo, que o Senhor esteja usando cada um deles para acolher, para abraçar e para profetizar aqueles que hão de pisar neste lugar. Aquele que chegar aqui doente, seja ele curado. Aquele que chegar aqui oprimido, seja ele liberto. Aquele que chegar aqui vazio, seja ele cheio. Aquele que chegar aqui, ó Deus, perdido, que ele seja encontrado. Que o Senhor distribua os dons espirituais, sabedoria, conhecimento, revelação. Oh Espírito Santo.
grande amor do Deus Pai, que o grande amor do Deus Filho, que a doce presença e a doce consolação do Espírito Santo continue guiando a sua vida, continue guiando os teus passos, continue guardando você todos os dias da tua vida. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família e até o nosso próximo encontro. Aplauda o Senhor.